E aí, meus bidos sem medo, e aí, meus bidos assassinos. Bom, galera, hoje eu estou aqui finalmente para falar sobre o último volume da fase de Demolidor com Chip Zdarsky. Uma fase aí que eu estou acompanhando desde o começo aqui no canal e que eu achei que demoraria um pouquinho mais para chegar ao fim, mas quando eu vi, já estava chegando ao fim, finalmente acabou. Quer dizer, não necessariamente finalmente, mas enfim, acabou. E eu estou aqui agora para deixar as minhas opiniões sobre o que eu achei deste final e também da fase como um todo. Bora lá falar sobre Demolidor Quarentena. Burros, o que foi que ele disse pra vocês? Que eu sou só um homem? Que seria fácil? Vocês não sabem a verdade? Eu sou o Demolidor. Eu destruo os supervilões. E vocês todos são só vilões comuns. Em seu sétimo e aparentemente último volume, a Demolidora e Matt Murdock precisam lidar com as consequências das ações estúpidas de Wilson Fisk, tanto por ter prendido o nosso querido herói, quanto por ter decidido mexer com o vilão mercenário. Nessa, isso vai acarretar para as ações que vocês verão neste volume, que vai acarretar na quarentena. Nessa quarentena envolvendo o Poindexter, começa uma luta desesperadora entre Elektra e alguns heróis da Marvel para acabar com esses atiradores que estão impedindo o povo de Nova York de sair da cidade. Enquanto isso, é descoberto um experimento imoral criado dentro do departamento de polícia. Ilegalidade esta que o Murdock acabará passando dos limites para resolver e expor para quem confia. Dessa forma, a narrativa tenta se desenrolar e criar algo épico ao nível do que o volume 4 fez. E mesmo que faça algo diferente, como trazer uma batalha na prisão, algumas participações especiais e a união de um trio arrebatador em uma trama veloz, dinâmica, que poucas vezes dá uma pausa para que a gente possa respirar, o sentimento é simplesmente meh. Porque parece que em pouco tempo, o autor tenta resolver tudo e fazer algo legal, mas simplesmente parece que ele perdeu o pique. Tanto que no final, ainda corre para 5 semanas depois, que resolve alguns problemas e não mostra por quê. Tipo assim, você estava desenvolvendo tudo calmamente, trabalhando a história e os acontecimentos, para simplesmente fugir para algo tão fácil e simples. E o pior é que eu tô falando de toda a trama envolvendo o herói principal mesmo. Chega a ser decepcionante, como do nada o Wilson Fisk corre para resolver seus problemas, como a máfia acaba perdendo a relevância gigantesca que estava tendo, como o autor consegue pensar numa forma legal de trazer o detetive de polícia de volta, mas falha miseravelmente ao trazer Reed Richards como uma conexão de suas aparições do início. E isso só piora, porque o autor trata o assunto do mercenário como um ataque terrorista. E cadê os heróis de Nova York, que só aparecem para resgatar ou após a resolução? O que eles estavam fazendo durante todo o perigo que os cidadãos passavam? É algo que o Chip precisava pensar para trabalhar. Mas enfim, eu não vou ficar focando nisso, porque tem a arte, e a arte é algo que sempre deve ser comentado aqui nos vídeos de HQs do canal. E eu devo dizer que por um momento eu cheguei a me iludir, porque eu peguei o volume e eu dei uma folhada rapidinha, e eu dei de cara com a arte do Marco Checchetto. Mas infelizmente, eu fui lá nas informações para ver quem eram os artistas, os ilustradores deste volume, e eu descobri que o Marco Checchetto aparecia só por uma edição dentre as 6 edições deste volume. Mas para não ficar perdendo tempo falando de arte por arte, eu vou dar um breve resumo. O Marco, como de sempre, é a melhor arte e deveria ser definitiva nos quadrinhos do Demônio de Hell's Kitchen. É cinema puro o que o cara faz. Mike Hatroner é a arte mais próxima de Checchetto, mas incomoda na forma de desenhar o rosto de Matt com a máscara. Parece um boneco, diferente do mercenário ou da Elektra, mas ainda é um belíssimo desenho, que sabe fazer cena de ação, assim como o cara que vem depois do Marco, que é o Stefano Landini. E veja bem, ele de forma alguma é fraco, eu gosto muito da sua arte, mas tem alguma falta de tempero que levemente me incomoda algumas vezes, principalmente no rosto de algumas pessoas que parecem estar sob o efeito do Instagram. Manuel Garcia tem um aspecto bem Mark Bagley, super quadrinesco e bem bacana. Só ficou feio a maneira que ele desenhou o Matt de barba. Talvez seja proposital, então eu não vou criticar muito.
mas sabemos que dava pra ficar bonito graças a heróis como o Arqueiro Verde. É isso, né? Podem ver que eu nem critico mais o fato dos ilustradores mudarem toda hora, porque isso já aconteceu em tantos volumes de Demolidor que eu simplesmente tive que me acostumar. E assim, como em todos os outros volumes de Demolidor, temos aqui um prefácio, uma capa por edição e alguns leves erros que a Panini não pode controlar, né? Que em nada também afetam a edição, graças a Deus, né? Algumas outras edições eu acho que afetou em relação à gramática e tal, mas nessa edição o que temos aqui é mínimo. Sejam leves erros de grafite que acontecem em páginas como a 70 e 71 e alguns leves riscos que aparecem em páginas como a 91. Num todo, o volume está sim muito bom, com uma capa muito boa, um verniz localizado bem aqui e páginas de extrema qualidade. Concluindo, a fase de Chip Zdarsky finaliza neste volume de modo que crie algumas deixas interessantes para o futuro, principalmente envolvendo o Wilson Fisk, sua mudança de vida e de perspectiva. Matt teve uma jornada muito legal de acompanhar, assim como a Elektra, mas é uma pena dizer que todos tiveram um fim corrido por motivos inexplicáveis, já que a fase estava se saindo tão bem, com tantos elogios. Foi realmente sem graça perceber que neste volume eu estava lendo e não estava vendo nada demais. Tava acontecendo um monte de coisa e eu simplesmente seguia com essa jornada que parecia ter perdido coração e alma. Bom, galera, é isso que eu tenho para dizer sobre Demolidor Quarentena. Foi realmente um quadrinho que... Cara, foi... Eu comecei a ler, eu fui lendo, e quando eu tava na metade eu comecei a perceber que eu não tava assistindo nada, que eu tava, sabe, tipo assim, por que eu tô lendo isso aqui mesmo? O que tá acontecendo? É importante, tá? É o mesmo quadrinho? Não parece que tá causando a mesma emoção que tava causando alguns volumes atrás, sabe? Então foi realmente triste perceber que tinha chegado nesse caminho e que eu não era o único. E aí você vê os comentários aqui, tipo, nossa, quadrinhos assim são raros. Poxa, não é tão raro assim não. A fase acabar meio não tão boa, né? Aí o outro falando, nossa, partes iguais de empolgação e ansiedade ao imaginar o que está por vir para o Demolidor. Não, eu senti mais isso nos primeiros volumes, sabe? Então foi meio decepcionante, assim, chegar nesse volume aqui. Tipo, não é ruim, é bom. É uma leitura assim, não é uma coisa que você, nossa, vou jogar fora, tem que ser jogado no lixo. Não, é uma leitura acessível, de boa, tranquila. Dá uma divertidinha? Dá. Mas é muito qualquer nota, entendeu? É bem genérico, é bem... Parece que o escritor simplesmente cansou, ele perdeu energia. Ele tava, e daqui a pouco ele falou, nossa, e agora? Pra onde que eu vou? E aí ele não soube pra onde ir e acabou se perdendo no meio do caminho. O que é simplesmente triste, mas pode não ser, né, a opinião do outro. Então, eu quero muito que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acharam da fase do Demolidor com o Chip Zdarsky, se vocês já terminaram essa fase, se vocês não terminaram, se vocês chegaram até o fim, o que vocês acharam do último volume, se vocês concordam ou discordam dos pontos que eu destaquei aqui. E aí a gente discute aqui, de qualquer maneira eu estarei de volta para novas HQs do Demolidor, né? Eu acho que o Chip Zdarsky ele voltou, ele continuou, ele fechou aqui a fase, daqui a pouco ele começou a fase novamente ali, após o arco do Reinado Sombrio, né, ou algo assim, Dark Ranger, alguma coisa assim, né, e que eu vou acompanhar, porque, pô, tem a arte do Marco Checheto, tem a questão do Chip Zdarsky, e por mais que o Chip Zdarsky possa cometer alguns leves erros, no geral ele tá sempre acertando, entendeu? Ele nunca faz algo abaixo da média, então vale sempre a pena acompanhar, e eu estou bem ansioso para ver o que ele vai fazer aí futuramente com o Demolidor e o Rei do Crime, mesmo que aqui não tenha sido a melhor coisa de todas, o saldo da fase como um todo ainda é extremamente positivo. Eu agradeço demais por todos que acompanharam os vídeos de Demolidor aqui no canal, por quem viu este vídeo até o fim, e a gente se vê num próximo review. Muito obrigado, valeu, falou!